Seminários de Química realizados pelos alunos Bruna Rayana, Clara Emanuele, Maria Clara Diniz, Gabriel França, Aquiles Ribeiro. Hoje iremos abordar os principais assuntos: ligações químicas interatômicas, ligações químicas intramolecular e geometria da molécula. Ligações interatômicas. As ligações interatômicas, ou entre átomos, são feitas de várias formas, mas sempre envolvendo a camada mais externa, camada de valência. Isso indica que são os elétrons do último nível que participam das ligações. Nas ligações interatômicas iônicas, ou também conhecidas como ligações eletrovalentes, ocorre transferência definitiva de elétrons, o que acarreta a formação de íons positivos, cátions, ou negativos, ânions, os quais originam compostos iônicos. Como todos os íons apresentam excesso de cargas elétricas positivas ou negativas, eles sempre terão polos. Podemos visualizar a formação de uma ligação iônica típica entre dois átomos hipotéticos, M, um metal, e X, um não metal. Da seguinte maneira, como M é um metal, sua energia de ionização é baixa, isto é necessária pouca energia para remover um elétron do átomo. A perda de um elétron por um átomo isolado gasoso, M, leva à formação de um íon positivo. Diferente da ligação iônica, a ligação covalente é estabelecida pela capacidade dos átomos de compartilhar elétrons e não uma transferência definitiva deles. Ao observar a configuração eletrônica do átomo de cloro, por exemplo, ele possui número atômico igual a 17 e sua distribuição eletrônica por camadas é K igual a 2, L igual a 8 e M igual a 7. Como sabemos, ele precisa de mais um elétron para se tornar estável. Entretanto, existe um composto formado por dois átomos de cloro, o Cl2. Como é possível que este composto seja estável se os dois átomos de cloro querem receber elétrons? Nesse caso, a estabilidade dessa molécula não é atingida pela transferência de elétrons, mas sim pelo compartilhamento, como já foi citado. Outro exemplo é a ligação entre átomos de hidrogênio, para formar o gás hidrogênio H2. Porém, para ele se estabilizar, necessita de apenas dois elétrons na última camada. As substâncias formadas através das ligações covalentes apresentam-se como unidades de grandeza limitada, denominadas moléculas. Por isso, a ligação covalente é também denominada de ligação molecular. A ligação covalente pode ocorrer através de uma ou mais pares de elétrons. Cada par eletrônico compartilhado entre dois átomos pode ser representado nas fórmulas estruturais por um traço. Resumindo, a ligação covalente ocorre entre hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio e não metal e não metal. Observação: os semimetais também podem ser incluídos. Também temos a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa, também chamada de coordenada, ocorre quando um dos átomos envolvidos já atingiu a estabilidade e o outro átomo ainda precisa de dois elétrons para completar sua camada de valência. Essa ligação é semelhante à covalente comum, na medida que existe um compartilhamento de um par eletrônico. A ligação metálica é o tipo de ligação interatômica que ocorre entre átomos de metais. Quando muitos desses átomos estão juntos num cristal metálico, estes perdem seus elétrons da última camada. Forma-se então uma rede ordenada de íons positivos, mergulhada no mar de elétrons em movimento aleatório. Se aplicarmos um campo elétrico ao metal, orientamos o movimento dos elétrons numa direção preferencial, ou seja, geramos uma corrente elétrica. Teoria do mar de elétron, ou teoria da nova eletrônica, onde a principal característica dos metais é a eletropositividade, tendência de doar elétrons. Assim, os elétrons da camada de valência saem facilmente do átomo e ficam passeando pelo metal. O átomo que perde elétrons se transforma num cátion, que em seguida pode recapturar esses elétrons, voltando a ser átomo neutro.
O metal seria um aglomerado de átomos neutros e cátions, imersos no mar de elétrons livres, que estaria funcionando como ligação metálica, mantendo unidos os átomos e cátions de metais. Resistência e atração. Os metais resistem às forças de alongamento de suas superfícies, o que ocorre também como consequência da força da ligação metálica. Pontos de fusão e ebulição elevados. Os metais apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Isso acontece porque a ligação metálica é muito forte. Maleabilidade, a propriedade que permite a obtenção de lâminas de metais. Dutibilidade, a propriedade que permite a obtenção de fios de metais. Essas forças são classificadas em 3 tipos que variam conforme a intensidade: ligação de hidrogênio, dipolo permanente ou dipolo-dipolo e dipolo induzido ou força de London. O dipolo-dipolo ocorre entre as moléculas dos compostos polares e é considerado uma interação de força intermediária. Os elétrons estão distribuídos de forma assimétrica e assim o elemento mais eletronegativo atrai os elétrons para si. Nas ligações de polo-dipolo, as moléculas polares interagem de maneira que os polos opostos sejam preservados. O dipolo induzido é constituído pela atração não gravitacional, que ocorre em todas as moléculas e é o único tipo de atração entre as moléculas apolares. Os elétrons estão distribuídos de forma uniforme, não há formação de dipolo elétrico. Porém, quando as moléculas apolares se aproximam e induzem a formação de dipolos temporários. Ligação ou ponte de hidrogênio ocorre em moléculas polares que têm o hidrogênio unido a elementos eletronegativos e com volume atômico baixo, como o oxigênio, flúor e nitrogênio. É a força intermolecular mais forte, pois existe uma grande diferença de eletronegatividade entre os elementos. Um exemplo de ligação de hidrogênio ocorre na molécula de água, nos estados sólido e líquido. Geometria molecular é o formato adotado por uma molécula constituída por ligação covalente no plano espacial. Essa forma baseia-se na maneira como os átomos que compõem a molécula, que deve apresentar mais de 2 átomos, estão dispostos em torno do átomo central. A geometria molecular linear ocorre quando há uma molécula diatômica ou triatômica na qual o átomo central está ligado diretamente a outros 2 átomos. No caso da molécula triatômica, não há nuvem eletrônica não ligante. Alguns exemplos são o iodo e o disulfato de carbono. A geometria molecular angular ocorre quando há uma molécula triatômica cujo átomo central liga-se diretamente a 2 outros átomos. Essa ligação apresenta obrigatoriamente uma ou 2 nuvens eletrônicas não ligantes. Um exemplo é a água ou H2O. A geometria molecular tetraédrica ocorre quando há uma molécula pentatômica cujo átomo central, que não apresenta nuvem eletrônica não ligante, liga-se diretamente a outros 4 átomos. Um exemplo é o tetraídrato de Sicílio, ou CiH4. A geometria molecular octaédrica ocorre quando há uma molécula heptatômica na qual o átomo central liga-se diretamente a 6 outros átomos. Nesse caso, não há nuvem eletrônica não ligante. Um exemplo é o hexafluoreto de enxofre, ou SF6. Geometria trigonal. Geometria trigonal ocorre no caso de moléculas formadas por 4 átomos em que o átomo central possui elétrons desemparelhados, não ligantes. Geometria piramidal. Essa geometria molecular ocorre quando a molécula hexatômica, 6 átomos, cujo átomo central liga-se diretamente a 5 outros átomos. Nesse caso, não há nuvem eletrônica não ligante. Geometria piramidal. Geometria piramidal é uma forma particular de disposição de átomos em uma molécula tetatônica, a qual apresenta elétrons não ligantes no átomo central, ou seja, uma das formas como os átomos de uma molécula estão dispostos no espaço. Na geometria piramidal, os átomos de uma molécula tetatômica, eles se organizam de forma que 3 deles fiquem ligados a um átomo central, ou seja, uma forma de uma pirâmide.